Boa noite, família! Que alegria entrar na sua casa nessa sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de um tema que é de suma importância, porque é um tema atual. E nós vamos então falar sobre internet, filho, internet. E qual é o limite? Nós precisamos dar o limite para os nossos filhos? Qual é esse limite? Esse é o nosso programa de hoje. É verdade. E olha, o limite ele é necessário, não é necessário, né? O limite, até onde pode ir o limite? Nós temos que ter a capacidade de, ao olhar para os nossos filhos, ao ver o conteúdo que ele está fazendo, o conteúdo que ele está entrando, né? A gente poder analisar isso daí e, a partir daí, como que eu posso trabalhar isso com o meu filho, né? Com o nosso filho, seja quem for, né? Principalmente os filhos. Isso é importante? Eu vejo que é. Mas nós vamos adentrar mais nesse assunto, né? Da questão do limite. Mas o importante também agora é você que está aí, né? Nos ajude. Em que sentido nos ajudar, né? Você é importante para nós, família. Então, passa para nós a sua experiência, escreva. Olha, nós temos o nosso Facebook, é facebook.com/TV Canção Nova. Também o nosso e-mail. Nosso e-mail é minhafamilia@cançãonova.com. A sua experiência é importante para nós, porque nós vamos sentar, nós vamos analisar e quem sabe isso vai virar um tema para o nosso bate-papo aqui, né, Luísa? Vai virar um tema bacana que a gente possa desenvolver e trabalhar isso com você, para poder te ajudar, para poder ajudar você a dar uma resposta mais perto daquilo que você gostaria, né? É claro. João Carlos, a sua participação é muito importante para nós aí em casa, não é? A participação de todos é de suma importância. O nosso tema de hoje também é muito importante porque ele está relacionado justamente a algo que nós estamos vivendo em casa. Primeiro eu queria chamar a atenção porque as pesquisas têm apontado que os brasileiros têm ficado aproximadamente 12 horas na internet, utilizando vários meios eletrônicos, fora outros usos, por exemplo, para pesquisa, outros usos acadêmicos. Fazer dever de casa, isso, etc., né? Sim, mas essa utilização, por exemplo, de WhatsApp, outros tipos dessas redes, né? Dessas questões para encontrarmos com as outras pessoas. 12 horas. Já pensou o que é isso? Bom, e os filhos não têm... O que esse povo está fazendo? Eu fico imaginando aqui falando isso. Almoçar, né? Dever de casa, trabalhar. O que está acontecendo? É por isso, João Carlos, que nós estamos chamando a atenção para esse tema, porque uma pessoa com uso abusivo de internet, ou mesmo uma dependência de internet, porque são várias nomenclaturas que estão sendo usadas, ela tem prejuízos na vida social, muitos prejuízos na vida social, vida acadêmica. Por exemplo, as pessoas tendem a se isolar, elas tendem a se isolar cada vez mais lá no seu mundo. Veja, você acha interessante, por exemplo, a gente ter o filho ter um quarto com uma televisão e principalmente um computador para ele utilizar uma internet lá dentro do quarto dele? O que você acha disso, João Carlos? O que você pensa sobre isso para a gente conversar? Eu me assusto, principalmente se for um adolescente. É natural hoje isso, né? Principalmente é natural a gente encontrar isso na família, mas a gente assusta. Em cada quarto, né, tem uma televisão, né, o filho já está com o seu tablet, o filho está com o seu celular, né, o seu smartphone, que é mais chique hoje, né? Isso me assusta. Por que me assusta, Luísa? Porque cadê família? Aí já descaracteriza o que é família. Família é estarmos juntos. Não quer dizer que você não tenha seu quarto, não. É importante você ter seu quarto. É importante, em vez em quando, você ter sua privacidade. Isso é importante. Nós não estamos falando que não possa acontecer, mas isso de uma forma, né, que me assustou, né? O dia inteiro. Né? Cadê a família, né? Como nós vamos nos encontrar? Cadê o toque? Né? Cadê sentir? Um dos sintomas Cadê o de afeto? dependência
de dependência, o uso abusivo, como queiram colocar o nome aí, nessa utilização excessiva da internet, é justamente o adolescente ou a criança, porque esse tipo de problema tem acometido várias faixas etárias, não mais os adolescentes. Mas nós temos verdade. encontrado no nosso consultório crianças de 2, de 1 ano e meio, de 3, de 4, que passam mais de 4 horas ou mais utilizando esses meios. E é indicado pela psiquiatria norte-americana apenas 2 horas de utilização diária no máximo. Mas, João Carlos, crianças abaixo de 2 anos não devem utilizar, nem mesmo devem ficar muito tempo expostas à TV. Então, pensa, se nós então entregamos o nosso filho a um quarto, para ele ficar ali, não vivendo aquilo que ele tem que viver no âmbito familiar, ele vai perder muito essa dimensão familiar e outras questões na vida dele. Veja bem, Luiz, talvez você não está na intenção de... Não, graças a Deus, ele não está me incomodando. Ou está, viu? Tá? Não, eu estou com essa hipótese. Você não está me incomodando. Sim. Né? Porque hoje é chique você ter internet. Vã inocência, meu pai, né? Vã inocência, minha mãe. Não deixa, não. Não deixa. Isso está estragando o seu filho. Por que está estragando o seu filho? Né? Porque ele está tendo um contato com algo que não é ele, está fora dele, é virtual, não é real. Está perdendo contato com a realidade. E isso, talvez amanhã, ele venha sair prejudicado. Ou talvez alguns meses ele vai sair prejudicado. Porque ele vai se distanciar do mundo real. Eu queria te falar que nós somos humanos, seres de carne e osso. Nós somos pessoa. Pessoa precisa de contato, pessoa precisa de carinho, pessoa precisa de amor. Pessoa também precisa, a pessoa, ela precisa esse contato do grupo. Nós somos seres sociáveis, um ser social. É importante nós termos essa capacidade de entender o pai e a mãe. Por quê? O que a criança, qual a responsabilidade que ela tem com ali o smartphone na mão? Eu diria quase zero. Por quê? Ela não tem noção do mal que está acontecendo com ela. Por que ela não tem? Ela não tem capacidade cognitiva de entender isso. Ela se distanciando da própria vida, distanciando primeiro dos irmãos, depois dos pais, depois dos colegas, depois da vida. Nós precisamos ter muito cuidado, você pai e mãe. As pesquisas têm apontado também, João Carlos, e eu quero dizer que pessoas que têm a tendência à timidez ou a se excluir socialmente, ou um tipo de ansiedade, por exemplo, social, elas tendem a utilizar mais a internet, esses meios, do que outros. Pessoas com tendência à depressão também utilizam mais a internet do que outros. E outros tipos de transtornos, né, que podem trazer essa facilidade. Mas olha, no nosso consultório, não dizendo agora sobre questões de pesquisa quantitativa, mas dizendo lá no nosso consultório da nossa experiência. Casos clínicos. Eu tenho assistido que as famílias, estando desestruturadas, têm empurrado ou têm jogado os filhos num canto com o seu smartphone. Porque eles não estão se dando bem um com o outro, não estão sabendo lidar com esse real, e o filho tem se afastado desta realidade para viver ali no mundo virtual. Outra coisa, Luísa, que me chamou a atenção você falando isso. Talvez o pai, ele não está dando conta de que ele está se afastando da educação. Porque eu me aproximar do meu filho, eu vou ser chamado a educá-lo. Então fica mais fácil ele estar isolado. Talvez o pai não está dando conta disso daí. Aí é esse alerta que nós devemos dar, sabe? A você pai, a você mãe, né? Que talvez você não está dando conta de perceber isso. Não é fácil educar. Depois vai ser mais difícil você procurar uma ajuda de profissionais
ajuda com um psiquiatra, com um psicólogo. É mais fácil agora você enfrentar essa realidade da educação com o seu filho. Porque problema, Luísa, qualquer família tem problema. Em qualquer etapa da vida que o seu filho está passando, vai gerar problemas, né? A nossa convivência enquanto esposo e esposa gera problema. Então, nessa angústia de que talvez eu não estou dando conta de resolver os meus problemas, eu me isolo, né? Numa internet, eu me isolo num smartphone, eu me isolo num computador, eu me isolo, né, da vida. Eu estou percebendo que, fazendo uma análise, né, estão escapando do enfrentamento. Isso, João Carlos. Eu vejo que é muito isso. Escapando de viver. Né? Da vida. Porque viver não é fácil. Não. Não é fácil. Viver não é uma coisa assim que a gente vai empurrando, não. Viver requer você investir. E quando você, às vezes, não tem estrutura, você tende a fugir e encontrar outros caminhos, não é mesmo? Então, nós estamos vivendo na nossa casa, na sua casa, isso não é uma realidade que tem acontecido em poucas famílias, diante de poucos casos, não. São muitos casos que nós estamos recebendo, como é algo novo que está acontecendo no nosso meio, nós não sabemos o que isso vai repercutir futuramente. O que nós temos assistido é que as famílias não sabem dar o limite necessário, têm medo de dar o limite, têm medo de falar para o filho e desde pequeno isso deve ser feito. Na nossa casa, por exemplo, nós vamos dar um exemplo nosso, que é mais fácil. O João Carlos, ele fica incumbido de ser muito esse limite na nossa casa. Primeiro, moção, observador. Eu observo muito o movimento, né, das minhas filhas. Uhum. Eu observo muito esse movimento das minhas filhas. Quanto tempo ela está. Eu olho no relógio mesmo. A hora que ela pegou, a hora que ela não pegou. Isso quando eu estou dentro de casa. Eu consigo ser observador. Os sites que elas estão acessando. Também. Nós temos que monitorar, não só. O limite é também de conteúdo. O quanto Os limites são de conteúdo. Veja bem, o quanto esse acesso dela está prejudicando nos deveres de casa, no brincar com a irmã, no brincar com o irmão. Está vendo como educar não é tão fácil assim? Educar exige da pessoa uma atitude, um certo controle da situação. Então, o limite é necessário. Quando eu percebo que Maria Júlia, por exemplo, ela passou do limite, o que eu faço? Minha filha, tá bom. Tá bom. Nós colocamos horários. E se eu percebo que o dever de casa, a partir daquele momento que ela não fez, então, ela não vai poder o que nesse momento? Ela não vai poder ter acesso mais ao seu smartphone. Por quê? Eu tenho que conscientizá-la, que é mais importante agora os estudos, ou estudo, né, do que o próprio smartphone. Isso, acho que isso é importante, o pai ter essa consciência. Você jogar com o smartphone com o seu filho. Não é manipular, mas ajudá-lo a saber ter os momentos certos de poder utilizá-lo. E como utilizá-lo. E não ter medo. Não tenha medo de dizer não. Não. É preciso dizer não, né? Então tem pai que fala pra gente assim, né? O menino aparece todo queimado. Vou dar um exemplo simplista para entender a coisa, para ficar mais claro, né? Mas, meu filho, esse menino tá todo queimado de piscina. Ele não quis colocar protetor. Como assim, né? Por favor, o filho, a idade de 2, 3, 4, ele não tem que querer. Que consciência ele tem, né? É preciso, ele não tem consciência de escolha, você precisa escolher para ele. Então, nesse momento, é dizer assim, olha, você só pode ficar na internet 1 hora. E isso depende da idade. Se tiver 1 ano, 2 anos, não vai ficar 2 horas, não vai. E depois de 2 anos, a gente vai avaliar isso. Um adolescente já pode negociar. Negocia com ele. Um jovem também negocia com o jovem. Se não começar agora, se isso não for feito agora, se você tem um filho pequeno, comece agora. Porque se não for agora, depois você não terá condição de fazer isso. Você vai perder toda a rédea dessa questão do limite. Então, comece agora. E você, pai, que já está vivendo essa questão da adolescência e já está perdido,
negocie, converse com seu filho e não tenha medo de desagradá-lo, de dizer o que ele está perdendo. E se você perceber que, por acaso, ele realmente está tendo uso abusivo, ou mesmo uma dependência desses meios tecnológicos, o mais importante é procurar uma ajuda especializada. Porque o que não pode é justamente você deixar ser levado aí, sua família ser levada ao vento, sem você direcionar, então, o que é preciso. João Carlos, nós vamos agora, nesse momento, assistir um VT. E depois nós vamos voltar para conversar. Vamos assistir juntos esse VT. É importante colocar limite porque elas têm outra atividade para fazer. Tem as brincadeiras, tem os exercícios, amiguinhos. E a internet atrapalha um pouco. Limite. Pra gente não ter problema no olho e pra gente brincar mais de outras coisas. Tem que haver um equilíbrio entre o jogo, a diversão, ou até mesmo a informação e a responsabilidade com escola, com atividades extra, né, esportes, etc. É importante, porque começa a olhar coisas que não deve, né? Eu acho melhor. Tem que colocar, tem muita coisa que eles não podem ver. Eu tiro a internet, eu desativo e pronto, acabou o horário, acabou. Na verdade, a criança tem que brincar na rua, tem que ter interação com outras pessoas. Muita interação virtual não é bom para a criança. Bom, eu acho que isso aí é os pais que têm que controlar o tempo da criança, né? Porque a criança fica sozinha ali na frente da internet, tem muitos perigos. Os pais deveriam ficar atentos ao que as crianças estão vendo. E também uma criança que fica muito tempo ali na internet, sem o carinho dos pais, também vai ficar com a vida vazia. Eu acho que é aí onde que aparecem os vícios, até mesmo vício pela internet mesmo. E outros tipos, né? Que a pessoa está querendo preencher a vida com alguma coisa. Muito bom, né? Todos têm essa mesma conclusão que nós estamos falando, né? Eles encontraram isso aí, né, João Carlos? Que é preciso... Do limite. Do limite. Agora, nesse momento. o que eu não estou entendendo, Luísa, é isso aí. As pesquisas falam que ficam 12 horas. Então, quem está colocando limite? E quando pergunta, eles dizem que quem tem que colocar que limite? Tem que colocar limite. Né? Então, colocam ou não Aonde está colocam? a coerência aí? Tá? Na dúvida, vá para o limite. Não tenha medo de colocar um limite. E olha, escutando essas pessoas falando, né? Eu me portar para o mundo virtual, eu corro o risco de não estar no mundo real. Um adolescente que está na etapa da adolescência dele, nos conflitos interiores que ele está vivendo, eu entrar para dentro da internet é uma válvula de escape. Eu não enfrentar as dificuldades da minha vida, eu não enfrentar os problemas que eu estou vivendo e ficar no mundo virtual, eu corro o risco de não viver adequadamente. Um pai e uma mãe que não observa isso nos filhos, né? Agora, um cara que está na juventude, né? Em grupos, é importante que ele avance para os grupos, é importante que ele olhe para os grupos, é importante que ele se socialize. Então, nesse momento que ele tem dificuldade de socializar, porque ele está no momento da juventude dele de socialização, se ele ficar nesse mundo virtual, ele deixa de ser pessoa. Esse é um dos maiores riscos. E uma das maiores preocupações que eu tenho, se ele tem tendência a transtornos, isso se desenvolve com muito mais rapidez. Estou errado? De forma alguma. Na verdade, as pesquisas têm demonstrado isso, né? Que as pessoas que ficam muito tempo na internet, que se isolam, eles tendem a, se eles tiverem já essa tendência a algum transtorno, eles desencadeiam isso. Por exemplo, a depressão, transtornos ansiosos, por exemplo, a questão do isolamento social, que pode trazer outros acometimentos, um problema na área financeira, acadêmica futuro, de escolha profissional. E isso vai causar problemas que dificilmente eles vão se sentirem realizados na vida.
Então, é preciso mesmo a gente atentar para essa realidade, que é uma realidade nossa. É sua, atual. é nossa, é uma realidade atual. Que você está vivendo, eu estou vivendo, a minha família está vivendo e a sua família está vivendo. Luísa, tem algumas perguntas aqui. Tem. A Andréia Souza mandou uma pergunta para a gente. Eu queria partilhar também com vocês aí de casa. Eu achei interessante. Olha, eu tenho um filho de 7 anos e ele só quer ficar no computador quando está em casa, seja jogando game, né, ou vendo vídeos na internet. Eu já tentei colocar regra para ficar apenas 2 horas por dia, mas não deu certo. Falo para ele desenhar, montar blocos, ele vai, mas não fica, mas fica 1 horinha só e já enjoa e fica me pressionando, né, para usar o computador. Eu não sei o que fazer, não sei mais o que fazer. Essa é a pergunta da Andréia. Mas eu estou vendo que um jovem... Primeiro 7 anos aqui, essa criança, né? É uma criancinha. É uma criança. Mamãe, me ajuda. Eu Mamãe, vejo assim, me ajuda. Eu vejo assim, fica com seu filho, joga com ele. Joga com ele, faz o bloco com ele, joga, desenha, né? Você disse aqui do desenhar. Desenha com ele. Fique junto com ele. Eu vejo que os smartphones e tudo mais está sendo companhia. Está sendo a família que não está presente. Uma família virtual. Né? O que os jovens e as crianças têm gritado é me ame, por favor. E a internet dá tudo o que ele quer. Né? E o mais, olha que interessante, João Carlos. Se você não deixa seu filho sair sozinho de noite, não deixe ele ficar sozinho na internet, não. Porque tem um mundo ali dentro. Tem um mundo ali dentro. Tem um mundo obscuro ali dentro. É um mundo que você não tem. Ele vai aonde ele quer. Tem acesso à informação que ele quer. Então, ele está correndo sérios riscos se você não acompanhar. Uma criança de 7 anos não sabe fazer escolha. Né? Eu acompanho algumas famílias com esse problema. João Carlos sabe disso porque eu trabalho muito com transtornos, né? E trabalho com essa realidade de uso abusivos, né? De internet ou até mesmo de droga, de álcool. Inclusive, quero dizer que esse transtorno, né? Ou se podemos dizer assim, que o uso abusivo da internet, ele não tem muita relação com questão dos mesmos sintomas de uso de droga, não. Agora, as pessoas que têm uma tendência a esse uso, a gente encontrou um nível de impulsividade neles muito grande, parecida com aqueles que utilizam a droga. Mas não tem as mesmas substâncias, quando medidas, daqueles que utilizam a droga. Mas acaba sendo uma necessidade de voltar ali, de buscar. Veja que o filho, ele não aceita o limite. Ela já tentou. Então, a nossa dica para ela é ficar com ele. E não aceitar as chantagens ou então as irritações, né? Não aceitar isso e impor mesmo. Dizer, olha, você só pode ficar tal hora. A mãe disse ali, né? Eu desligo a internet. Se for preciso, desligue. Desligue. Se for preciso, desligue. Eu vejo assim, se eu estou me trocando pelo smartphone, isso é positivo. Eu estou me trocando. Meu filho, deixa o smartphone aqui, vamos nós dois brincar. Ah, sim. Uhum. Eu acredito que dificilmente a criança vai recusar. Ela não vai negar a presença materna, a presença paterna. Mãe, isso. Tá? Papai, vamos brincar, né? O tempo Lá inteiro. na adolescência, ele vai trocar se ele não receber essa troca que você está propondo. Eu vou ficar no lugar desse smartphone. Você vai brincar comigo. Agora, se eu falo para o meu filho, né? Meu filho, deixa o smartphone, vai brincar. Agora, vai brincar por brincar, não dá subsídios para ele, não se coloca ali junto com ele para poder brincar com ele. O que uma criança de 7 anos pode elaborar o que brincar? Nós temos 3 filhos, viu? Você aí de casa, nós temos 3 filhos, a gente sabe o que é educar. Não é tão fácil a gente sabe que é cansativo, a gente sabe muito bem o que é umas horinhas na internet com os nossos filhos ali quietinhos. É muito gostoso para nós porque a gente descansa. Só que vamos deixar para descansar no céu, meus queridos, porque agora é tempo de muita luta, é tempo de você se dedicar à sua família. E se for preciso você lutar para ela desligando, desligue. Se for preciso você parar um tempo e brincar com ele, brinque. Porque senão ele vai escolher toda a internet ao invés
de você, né? De você e tudo mais da vida. Ele vai deixar tudo em função de ficar ali. É muito triste. Ele vai criando um comportamento, né, Luiz? Ele vai criando um comportamento. Sim. E para ele se desvincular desse comportamento, ele vai ter que ter um esforço muito grande para ele sair. Né? Porque esse comportamento vai virando um hábito. Agora, para ele adaptar-se a um outro hábito, integrar na vida dele um outro hábito, ele vai ter que se desgastar demais da conta. Então, se eu, pai ou mãe, estou atento a esse movimento do meu filho, eu posso ajudando ele necessariamente a ter um convívio. Nós não estamos falando aqui para você acabar com a internet na sua casa. Não é essa a proposta. É você saber lidar com o que você tem. E principalmente você, pai, ensinar o seu filho a saber lidar com o que ele tem. Eles choram muito. Demais. Vai fazer jogo. Eles fazem jogo, eles brigam com a gente, eles fazem tudo pra gente ceder. Eles fazem tudo. Não ceda, você organize. A outra pergunta pra gente encerrar, só pra terminar, João Carlos, que idade devo deixar meu filho usar o computador, a internet? Nós já falamos, foi a Silvana Andrade. Você deve olhar esse tempo. Menos de 1 ano? Hora nenhuma. Hora nenhuma. Depois de 2 anos? 1 hora, sabe? No máximo. Porque é permitido 2 horas só a criança. E ao adolescente, não é só questão de tempo, é questão da vida dele que ele está perdendo. Não estuda, não tem amigos e tudo mais. Nosso programa chegou ao fim. Que pena. Tema gostoso, né? Tem muito a ver com a nossa realidade de família. O nosso livro, nós queremos hoje falar no final do nosso programa, do nosso livro, que você pode adquirir pela Canção Nova. É A Cura das Minhas Memórias, uma forma de me encontrar para seguir em frente. É o nosso livro, que você tem acesso aí a um processo em que você vai conhecer as suas memórias sofridas, tudo aquilo que você viveu que é difícil, e encontrar uma resposta e seguir em frente, não é mesmo? E esse programa que a gente hoje falou sobre isso, de repente, você pode estar vivendo uma situação aí, você pode usar o livro para descobrir por que você foge muito para esses meios tecnológicos, para a internet e não tem vivido a sua vida. Nós estamos muito agradecidos, muito felizes em poder te ajudar, em poder ajudar você a dar uma resposta diferente na sua vida. Um grande beijo, fica com Deus. Fica com Até Deus, o Deus te próximo. abençoe.